Bom, como o João colocou aqui no grupo, né? É a saideira. A saideira é a mais gostosa. Então, estou feliz. Pessoal, eu vou passar para... Amanhã tem mais. Tem, né? Vocês têm mais amanhã, é verdade. Mas é sábado, o clima é diferente, né? O clima do sábado é diferente do clima de durante a semana. Pessoal, eu vou começar então aqui com vocês, passando o conteúdo. Então, na verdade, eu vou passar o trabalho para vocês, porque depois eu vou disponibilizar esse vídeo também, e aí vai estar lá explicadinho, caso reste alguma dúvida, tá? Tem muita gente que não entra aqui, infelizmente. Vocês não sabem como a gente fica triste com isso, mas cada um tem suas dificuldades. E aí, então, eu vou explicar para vocês primeiro o trabalho, para dar tempo de eu explicar bem explicadinho, porque o conteúdo, vocês sabem que eu tenho uns vídeos que eu gravo, e aí, então, eu explico mais tranquilidade o conteúdo para vocês. Então, eu vou mostrar o trabalho. Esse trabalho, gente, como vocês devem ter visto já lá no Moodle, ele tem lá, a P1 vale 3 pontos, né? E aí tem um trabalho lá que está discriminado que vale mais 3 pontos e tem 1 ponto de atividade prática, né? Que é o portfólio de aula prática. Essa disciplina até dava para eu fazer uma aula prática com vocês, mas eu acho que vocês já devem ter observado que a educação ambiental, ela pressupõe aglomerações, porque você vai trabalhar com pessoas, com grupo de pessoas, a gente viu a aula passada, o público-alvo, né? E aí, então, o público-alvo são várias pessoas, são grupos de pessoas. E não daria, então, para a gente fazer uma prática por conta da situação que a gente está vivendo. Mas eu faço muita questão que vocês vejam o conteúdo na prática. Então, esse trabalho, ele não é assim tão rapidinho de fazer, mas ele vai valer 4 pontos. Lembrando que a gente tem aula ainda semana que vem, conteúdo novo. A gente vai começar a falar de desenvolvimento sustentável. E depois, no dia 25, vai ser a P1 de vocês. Nesse dia, eu vou fazer também uma revisão. Então, vai ser revisão de conteúdo e a P1 para vocês fazerem, certo? Então, vai funcionar dessa forma. E o trabalho que eu vou mostrar para vocês agora, ele tem prazo para vocês entregarem até o dia 25, para não ter um acúmulo de coisas na cabeça de vocês. Então, dia 25 encerra o prazo do trabalho e começa o prazo para a P1, que vocês têm 7 dias para postar a P1, como foi já no semestre anterior. Quem, por acaso, for fazer artigo ou deseja fazer o artigo, aí não precisa fazer o trabalho. Mas o artigo, obviamente, tem que ter a ver com a minha disciplina. O artigo não precisa ser exclusivo da minha disciplina, tá? Pode ser, quem está aqui que faz zoologia comigo, pode fazer zoologia com um quezinho de educação ambiental. E vocês aqui também, que estão cursando outras disciplinas, se tiver uma questão de meio ambiente, uma questão ambiental, que dê para encaixar aqui no conteúdo, né, dessa disciplina, aí também faz o artigo, mas não precisa fazer o trabalho. Aí uma nota substitui a outra. Então, vocês têm essa escolha. Professora. O artigo pode ter 3 pessoas, mais o professor, e por conta disso, eu fiz o trabalho também em grupo, tá? Para equivaler ao trabalho que vocês teriam do artigo. O artigo tem um bônus, né? Que é você poder publicar. Então, você vai ter essa possibilidade de publicação que o trabalho não tem. Mas aí é da escolha de vocês, estou dando livre escolha. O que não pode deixar de fazer, porque daí vocês vão ficar com 4 pontos a menos, né, gente? Então, o que não pode é deixar de fazer. 4 pontos, então vocês têm que garantir. Não,
vocês ficarem sem 4 pontos, vocês não têm nem média, então vocês vão ter que fazer de qualquer jeito, tá? Espera aí, pessoal, eu estou admitindo as pessoas. Eu vou começar mostrando aqui para vocês. Onde que está, tá? Então, ó, aula de hoje, setembro, segunda aula remota 6. O tema de hoje é representação social e meio ambiente. Que resumindo, é você entender qual é a representação do meio ambiente para a pessoa, como a pessoa que você, ou o grupo de pessoas que você vai trabalhar, enxerga, percebe, sente o meio ambiente. E essa questão da percepção, da representação ambiental, vem de uma teoria da psicologia que é a representação social. Vocês, como indivíduos, foram criados no meio social, e eu tenho certeza absoluta que entre nós temos visões diferentes de determinados assuntos, e de meio ambiente também. Então, isso tem a ver com o ambiente, o meio social que a gente foi criado. Um exemplo rápido, uma pessoa que nasceu e foi criada em São Paulo, uma metrópole como São Paulo, obviamente que não tem uma visão de meio ambiente como a gente foi criado, por exemplo, em Garça. Quem foi criado em Garça não tem uma visão e uma percepção de meio ambiente semelhante a uma pessoa que foi criada no meio rural, que nasceu e cresceu numa fazenda, tá? Então, isso é muito importante, a percepção que a pessoa tem do meio ambiente, porque isso vai levar ao meu engajamento. Eu tenho certeza que tem questões de meio ambiente que me tocam e me enfurecem, me chateiam muito mais do que alguns de vocês, que para vocês pode passar despercebido e não fazer parte da preocupação de vocês. Por quê? É o que representa para cada um. Obviamente que eu sou bióloga, trabalho com essa área, mas isso também tem questões da agronomia, por exemplo, que me tocam e que eu me envolvo e que, porque é uma percepção minha, é o meu dia a dia, a questão do arroz agora, né, que não se para de falar do preço do arroz. Por que está todo mundo preocupado com o preço do arroz? Porque está todo mundo questionando o produtor do arroz. Porque é aquilo lá que está na nossa mesa todo dia. Talvez se fosse um outro produto, sei lá, o preço do caviar, ninguém ia estar tão preocupado, a não ser um pequeno número de pessoas. Então, a representação daquilo, do objeto, do meio que você vive, vai indicar a sua forma, como você vai se envolver com aquele assunto. Tá? Aqui, ó. Então, tá nesse aqui, ó. Setembro, segunda semana, vai estar aqui, ó. Trabalho primeiro bimestre. Aqui tem uma explicação, uma introdução do trabalho, que eu já vou falar para vocês. E tem esse atenção aqui que eu vou falar de novo. Altera o nome do artigo, do arquivo, com o seu RA na hora de postar. Porque o RA é único. Então, não vai ter outro arquivo com o seu número de RA. Então, você põe trabalho, primeiro bimestre, RA 15525. E salva. Tá? Não esqueçam disso. Altera, porque senão você pode ser todo mundo salvar com o trabalho primeiro bimestre, vai salvar um em cima do outro e só o último que postar que vai estar lá para eu ver. O restante vai ter sumido tudo e aí eu vou ter que ficar atrás de vocês. Então, clicou aí, onde está escrito tarefa, trabalho primeiro bimestre, vai aparecer com a glória de Deus, né? O arquivo que eu anexei aqui para vocês, que eu vou ser mais rápida, vou abrir aqui, eu já deixei aberto, que é esse arquivo em Word. Por que eu deixei em Word? Porque para facilitar, para dar tudo bonitinho para vocês, vocês conseguem editar ele. Então, eu acho que vocês aí, alguns de vocês já devem ter visto na minha aula essa publicação que chama Boas Práticas em Educação Ambiental na Agricultura Familiar, tá? Eu esqueci de colocar ela ali no Moodle também, mas eu vou colocar aqui no WhatsApp para vocês e depois eu coloco ela no Moodle também, porque vai ser a fonte de pesquisa de vocês.
Essa boas práticas em educação ambiental na agricultura familiar foi uma seleção de práticas feita pelo governo federal, e essas práticas foi uma chamada pública de práticas que fossem significativas na agricultura familiar. Então, o público-alvo qual que é? Agricultura familiar. E ela foi dividida em... Deixa eu tentar abrir aqui, gente, para vocês verem. Seria tão bom que vocês vissem. Eu vou tentar abrir. E ela foi dividida em biomas. Então, vocês vão estar lá, tá? Bioma Mata Atlântica, bioma Amazônia, bioma Cerrado. E dentro de cada bioma tem as práticas que foram realizadas. Está lá um monte de práticas. Vocês vão escolher uma, qualquer uma que desperte em vocês interesse. Eu sei que o que desperta em vocês interesse é ter menor número de páginas, né? Mas tentem ultrapassar essa situação e vejam lá um tema que desperta interesse em vocês relacionado à agricultura familiar e à educação ambiental. Aí vocês vão editar esse documento aqui. Como artigo, você pode fazer em até 3 componentes. Aqui, então, esse trabalho você também pode fazer em até 3, tá? Só que outra ressalva importantíssima. Vamos supor, fez esse trabalho aí o João, o José e a Maria. Quem que vai postar o trabalho? Todo mundo. O João vai postar, a Maria vai postar, o José vai postar. O mesmo trabalho, professores? Sim, o mesmo trabalho, mas todos os integrantes do grupo têm que constar lá no Moodle que eles fizeram o trabalho. Por isso que é o mesmo trabalho, vai estar os mesmos nomes aqui, mas individualmente vocês irão postar o trabalho para estar lá certinho, configurado que vocês fizeram o trabalho em cada um de vocês, tá bom? Eu peguei, dentro desse manual, eu peguei uma prática já para mim e fiz aqui como exemplo para vocês. Então, o que está em vermelho, vocês vão editar, tira e coloca o de vocês. Aqui são vários itens, ó, que vocês vão analisar da que vocês escolherem, que está lá nessa publicação. Então, eu escolhi uma que chama Resolução de Conflito de Uso de Áreas de Preservação Permanente em Pequenas Propriedades. Esse é o título que vai estar lá na publicação. Qual que é o local que foi realizado essa atividade de educação ambiental? No bioma Mata Atlântica, oeste de Santa Catarina. Esse é o local. A aula passada, que a gente tratou sobre público-alvo, eu falei para vocês que é óbvio que qualquer ação, programa ou projeto de educação ambiental parte de um problema, de um tema ou de uma questão que tem que ser resolvida. Então, dentro da prática que vocês escolherem, vocês vão ter que, assim, ó, dessa forma que está aqui, tá? De forma objetiva, pode ser em tópico, vocês vão trazer para mim qual que é o problema, o que gerou a necessidade de uma intervenção naquele local com aquele público-alvo. No caso da prática que eu escolhi, o meu público-alvo, ali, as famílias, elas se assentam, a economia delas se assenta na agropecuária e na agroindústria tradicional, que elas alteram de forma significativa o meio ambiente. Quais são os 2 grandes problemas ali? Poluição da água, devido ao lançamento de dejetos de suínos e bovinos direto nos cursos d'água, e degradação das áreas de preservação permanente devido ao acesso de animais a essa área. Esse era o problema que estava acontecendo aí. Quais são os objetivos que foram estabelecidos para se realizar essa prática? A necessidade de garantir água em qualidade e quantidade por meio de parcerias entre o poder público e a sociedade, com o objetivo de encontrar meios para resolver conflitos históricos relacionados ao uso e conservação dos recursos hídricos. Isso aqui, gente, está lá na prática. Eu simplesmente identifiquei qual era o objetivo e coloquei aqui. É isso que vocês vão ter que fazer. Então, a questão aqui, o principal objetivo é garantir água em qualidade e quantidade, e vocês sabem que o pequeno produtor, tudo que for
Claro que tudo tem custo. E se não tiver uma parceria entre o poder público e a sociedade, não tiver uma parceria para ajudar essas pessoas a resolver esses problemas, elas nunca vão resolver, porque elas sempre vão se pegar na questão do custo e aí não vão ter perna para resolver essas questões e a degradação só vai aumentar, tá? Por isso, então, que essas práticas são tão significativas, porque houve intervenção de órgãos externos, né, a essa população, a esse público-alvo, para que auxiliasse com que eles resolvessem esses problemas. Dentro da prática, vocês vão identificar o público-alvo. Tudo isso eu já falei com vocês, então vocês têm o conceito. Identificação dos públicos-alvo. Nesse caso, são pequenas propriedades rurais mantidas por agricultores familiares. Então, essa localização, nesse local, no oeste de Santa Catarina, o público-alvo são pequenas propriedades rurais. Nesse caso, eles pegaram até 50 hectares. Se eu tenho problema, se eu tenho público-alvo, se eu tenho meus objetivos, eu vou criar o quê? Estratégia para alcançar os meus objetivos. E aí, eu elenquei aqui, ó, as estratégias que foram utilizadas para eu atingir meu objetivo e resolver meu problema. Vou falar algumas aqui para vocês, tá? Eles descobriram um consórcio que tinha ali na região que cuida da água, então eles envolveram esse consórcio, já é uma fonte de verba, tá? Criaram grupos de trabalho, em seguida fizeram encontros nas comunidades para mobilização dos agricultores e suas famílias, foram nas propriedades, fizeram registro por meio de foto da situação inicial, para depois comparar com a situação final, iniciou uma conversa sobre as formas de restauração e preservação da cobertura vegetal, as áreas, georreferenciaram as áreas, levantaram junto com cada produtor o material necessário para isolar as áreas de preservação permanente, realizaram um projeto de restauração para cada propriedade, e, ao final, né, os agricultores assinaram um termo de responsabilidade de que eles estavam comprometidos a cuidar de todo o trabalho que foi feito ali, tá? E também a questão da sensibilização ambiental, que foi feita em reuniões, dias de campo e atividade de plantio de árvores nativas nas áreas a serem restauradas. E aí, vocês vão trazer para mim os resultados esperados e os resultados inesperados. Nesse caso, quais foram os resultados esperados? Houve um engajamento dos produtores rurais e seus familiares, tá? Por quê? Porque hoje houve a disponibilização de soluções acessíveis e de baixo custo. Isso paralisa muito as pessoas não terem acesso a soluções acessíveis e de baixo custo, e elas existem. As principais causas de degradação, que são o cultivo agrícola e o acesso de animais a APP, foram remanejadas sem que haja perdas para o agricultor. Assim, houve o favorecimento da regeneração natural das áreas de APP. Foi possível comprovar o engajamento dos proprietários rurais das áreas trabalhadas, que já começaram a perceber a melhoria na qualidade da água e nos cursos da água, e que tem agricultores que relatam que já vivenciam os resultados do aumento da qualidade da vazão dos cursos d'água e também, olha só que maravilhoso, eles já notaram melhoria na qualidade do leite. É óbvio que se eu tenho qualidade de ambiente, eu vou ter qualidade de produto. Esses são os resultados esperados, tá? Quais são os inesperados, que sempre acontecem? Eles perceberam que isso a gente aprende na prática mesmo. O primeiro contato por meio de reunião não foi favorável, eles perceberam que era muito melhor, o engajamento aumentou quando foi de 1 a 1, então foi uma visita individual nas propriedades, porque ali no meio das reuniões não houve um grande engajamento. Eles perceberam que muitos produtores são pequenos, né, e não aceitam a possibilidade de perder grande parte de sua área para ser preservadas, então está aí o grande papel da educação ambiental, é mostrar que ele não está perdendo, ele está ganhando, que aí, na prática, eles viram que aumentou a vazão da água e melhorou a qualidade do leite.
eles têm um questionamento, e isso você já deve ter escutado, né? Por que o agricultor ele é tão penalizado, né, de ter que manter áreas e na área urbana ninguém toma atitude, né, quando se avança para cima de rios? Isso é algo que eles têm uma razão em dizer, e que, infelizmente, o meio urbano ele não tem essa cobrança que tem no meio rural. E muitos agricultores, eles não tinham se engajado, eles não quiseram fazer na propriedade dele. Mas a partir do momento que eles viram o vizinho se engajando e tendo resultados positivos, eles passaram a integrar naturalmente o projeto. E uma das estratégias que eles criaram é que naqueles dias de plantio de mudas nativas, eles convidavam os vizinhos para participar do plantio. E aí eles viam, né, que estava tendo resultado, que o negócio era legal, era bacana, não era tão complicado quanto eles imaginavam. E aí, então, houve um maior engajamento e eles passaram a integrar o projeto. Então, o que eu quero? Ó, vocês vão baixar, vão completar aqui com o nome de vocês, curso e termo, e vão editar o que está em vermelho. Tira o que está em vermelho e coloca a prática que vocês escolheram. Essa aqui está proibida de fazer, porque eu já fiz. Não quero que vocês façam. Ah, professora, mas tiveram 2 grupos que escolheram o mesmo tema. Não faz mal. Eu vou confiar em vocês, porque eu sei que vocês são... Então, não faz mal se 2 grupos escolheram o mesmo tema, tá? É impossível que 6 pessoas escrevam a mesma coisa. Então, mesmo sendo o mesmo tema, diferenças haverão. Então, não sou tão bobona assim também, né? Mas eu vou confiar em vocês. Vocês são capazes de não copiar do coleguinha. Faça o trabalho em grupo e, obviamente, vocês vão ter que fazer esse trabalho, porque eu falei 4 pontos, mas é bem legal, assim, porque é a forma de vocês verem na prática o que a gente está discutindo toda sexta-feira na teoria. Então, tá aqui para vocês. O manual, eu, sinceramente, ó, então abriu aqui, ó, quando você clica lá, trabalho primeiro bimestre, tá aqui o trabalho, e eu vou corrigir esse erro e vou postar aqui a apostila, a publicação com as práticas, mas eu vou pôr no grupo também, tá bom? Que daí vocês conseguem ter o material de consulta. Muita burrice minha, eu não coloquei aqui, tá? Pessoal, quanto ao trabalho, se tiver alguma dúvida, saibam, obviamente, vocês sabem que eu estou à disposição, tá? Grupo de 4? Não, de jeito nenhum. Grupo de 2? Fiquem à vontade. Quero fazer sozinho? Fique à vontade, não tem problema. Eu estou querendo facilitar, mas às vezes não facilita fazer em grupo. Então, se quiser fazer sozinho, pode fazer. Não pode fazer em mais de 3. Aí não pode. Já tá... Nem perguntem. Não pode. Pessoal, eu vou resumir bem aqui, ó, essa aula aqui, porque eu gravei os vídeos para vocês e eu já falei bastante hoje na cabeça de vocês. O tema da aula de hoje é representação social e meio ambiente, e eu vou passar aqui, ó, a questão de mais um conceito de educação ambiental. A gente está vendo praticamente todo o material que eu posto para vocês, eu trago um conceito novo. Eu já trouxe um conceito inicial, trouxe conceito em lei, e hoje eu trouxe esse conceito dessa autora aqui, que está citada aqui embaixo. Eu vou ser sincero, eu não sei falar o nome dela, mas qualquer trabalho que você vá pesquisar educação ambiental, ela aparece. E eu grifei aqui, né? Grifei não, pus em negrito o geral desse conceito dela. Que para ela, a educação ambiental é um processo que consiste na compreensão crítica e global do meio ambiente, de forma a elucidar valores e desenvolver atitudes. Por quê? A forma que eu vejo o meio ambiente é a forma que eu vou desenvolver meus valores e minhas atitudes. Mas, se eu não tiver uma compreensão crítica e global do meio ambiente, meus valores e minhas atitudes possivelmente estarão equivocados. Por isso que é tão importante conhecer a realidade em que você vai atuar, porque a partir do momento que você compreende a percepção do meio ambiente do seu público-alvo,
você vai saber, você vai ter uma ferramenta poderosa na sua mão de como atuar. Não é difícil a gente entender que cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o meio e também a outras situações, né? Então, tem situações que chocam determinadas pessoas, mas que são diferentes para outros. Em relação ao meio ambiente, é a mesma coisa. Eu tenho visto agora um monte de animal com pata queimada por conta dos incêndios no Pantanal. Isso aí me toca profundamente, porque eu trabalho com animal que sofre, às vezes, maus tratos. Isso me toca profundamente. Para alguns de vocês, pode não trazer nenhuma questão de relevância, tá? Deveria, mas pode ser que não. Porque é a forma que cada um percebe e reage. Está longe da gente, né? A gente não está vendo, e muitas vezes o estar longe faz com que a gente não tenha essa sensibilidade sobre o tema. Aqui está o conceito de representação social, que é um psicólogo que criou esse conceito, e algumas pessoas resumem esse conceito como senso comum. É aquele meio que a gente vive, tem aquele conhecimento que a gente adquire da avó, que passa para a mãe, que passa para a gente possivelmente vai passar para o filho. Muita coisa a gente descobre, né, no caminhar da nossa vida que não é verdade, que é um mito, que é lenda, mas o ambiente que a gente vive determina muito como a gente reage, como a gente percebe, como a gente sente, certo? Isso aí não tem como fugir. E quando a gente entende a representação do meio ambiente para as pessoas, você vai ter uma ferramenta para você atuar. E aí, a gente pode dividir essa representação ambiental em 3 categorias: naturalista, antropocêntrica e globalizante. Esse autor aqui, o Rei Gota, que trouxe essa divisão em categorias, também outro cara que fala em educação ambiental, ele está lá. E aqui eu trouxe para vocês, para dividir, quais são essas representações ambientais. Eu não gosto muito de falar certo e errado, mas eu acho que essa não, mas a próxima que eu vou mostrar para vocês eu acho equivocada. Mas, enfim, existe a representação ambiental naturalista, que é aquela que a gente aprende nas aulas de ciências, quando a gente estuda o que é meio ambiente, que vem essa imagem na nossa cabeça, que é associar meio ambiente a ecossistema, pensando fauna, flora e os aspectos físicos e químicos. É a definição de ecologia. Está errado? Não, mas o meio ambiente não é só isso. Se a gente se pegar em meio ambiente sendo só isso, eu acho um tantinho perigoso, porque ele está longe da gente. A não ser que você more no meio de uma floresta, que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? As pessoas, 85% da população mundial mora em ambiente urbano. Isso vai estar muito longe de você. E estando longe de você, muitas vezes vai estar difícil de te tocar, de te sensibilizar e de te fazer preocupar com alguma coisa. Então, eu acho um pouquinho preocupante. Não é errado, mas é preocupante, porque você não pode se limitar a essa representação do meio ambiente. A outra forma, essa forma, sim, eu acho perigosa. A representação ambiental antropocêntrica, que é a representação dessa foto aqui, ó, dessa figura. O ser humano, ele se sente dono, ser supremo sobre todas as coisas, e o ambiente, ele simplesmente existe para servir às suas necessidades. Outra denominação é a denominação utilitarista. Ou seja, a gente aprende também, né, e aprende, é verdade, o meio ambiente ele é fonte de recursos naturais que nós utilizamos para a produção de bens e consumo no nosso dia a dia. A gente não vive sem água, a gente não vive sem ar, a gente não vive sem fauna, sem flora e por aí vai. No entanto, a gente não pode se colocar acima de tudo isso e simplesmente achar que eles estão aí para ser utilizados, gerenciados pela gente e acabou. Por quê? Você vai ter uma visão equivocada de meio ambiente na questão de você achar que está aqui para você e você não se importa se vai ter para amanhã, se vai ter para as futuras gerações. Próxima aula, a gente vai começar a trabalhar o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, ele tem a ver com essa visão aqui,
que é a representação globalizante ou sistêmica, que é quando o homem se coloca numa relação com os demais seres. Então, ele saiu lá de ser supremo e passou a integrar a natureza. Então, ele deixa de achar que ele é o poder dominante e ele vai começar a ver que o ambiente não é só o natural, mas ele é o natural, ele é o político, ele é o social, ele é o econômico, ele é o filosófico e ele é o cultural. Lá no texto introdutório, eu coloquei para vocês 5 divisões possíveis de meio ambiente. É o natural, o artificial, o histórico, o patrimônio genético. Tem 5 divisões lá para vocês, para, como eu posso dizer, ilustrar o que eu estou falando para vocês. E explicando o que é cada um. Então, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, ela não barra o desenvolvimento econômico, mas ele tem que estar atrelado ao ecologicamente correto e o socialmente justo, que é a tal da visão globalizante que eu trouxe aqui para vocês. Eu já fiz esse tipo de pesquisa, essa pesquisa não é minha, tá? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí não é minha, mas eu já fiz esse tipo de pesquisa e pesquisei outras pesquisas, onde a representação de meio ambiente em mais de 50% das pessoas é a naturalista, tá? Que é a tal da representação social do meio ambiente. A gente foi criado para achar que meio ambiente é só lá, aquela parte natural. Um tantinho acha que a representação do meio ambiente, o meio ambiente está aí para servir a gente, para a gente extrair recurso e boa uso, sem preocupação nenhuma, é a visão antropocêntrica. A visão antropocêntrica, gente, ela está muito fincada na Bíblia, né? Que tem algumas passagens bíblicas que dizem, né, que o Deus criou para o uso do ser humano, ele deve ser soberano sobre todas as coisas, mas ele nunca disse que era para meter o louco e para destruir com tudo. Então, a má interpretação de algumas passagens fizeram essa visão antropocêntrica aí, que por muito tempo dominou. E, infelizmente, a grande minoria ainda tem a visão globalizante, não enxerga a visão globalizante, né? A minoria aqui só que enxerga, e a grande maioria não enxerga a visão globalizante, não percebe o meio ambiente como estando nós inseridos nele. Isso é um problema que tá para vocês resolverem, tá para mim resolver, tá para todo mundo resolver. E aqui, então, eu trago uma conclusão para vocês, que quando você considera a visão de meio ambiente do indivíduo, isso vai determinar a forma com que ele interage nesse meio. E quando você considera a realidade de cada grupo, quando você conhece as causas determinantes que influenciam a sua percepção ambiental, você vai saber como interferir de maneira adequada e atingir os objetivos que você deseja. A prática que eu acabei de falar de vocês, que eu usei como exemplo, aquelas pessoas que atuaram junto aos produtores rurais ali, aquela agricultura familiar, eles tiveram que mudar a percepção daquelas pessoas em relação ao meio. O que eles estavam fincados? De que se eles ficassem protegendo as áreas de APP, eles iam estar perdendo área produtiva, eles iam estar perdendo dinheiro. E essa era a percepção deles, que as áreas são para uso e produção. No entanto, com o trabalho e com a melhoria da qualidade de água, com a melhoria do produto deles, eles viram que é o contrário, eles têm que preservar. Essa é a ideia, tá, gente? É mudar a percepção daqueles indivíduos que você está trabalhando para atingir uma melhora daquele ambiente. Ufa, Lelê, vocês têm alguma coisa para colocar sobre isso? Vocês estão vivos aí do outro lado? Tranquilo, professor. Tranquilo.
Não tô ouvindo mais. Nem eu. Continuo sem ouvir. Tchau, professora. Boa Tá noite. sem áudio aí, professor. Tchau. Tchau, boa noite. Falou. Oi, professor, até mais.